gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês mais um resumo, e dessa vez é um resumo de história. E vamos falar sobre os descontentamentos e as rebeliões que aconteceram no Brasil para depois iniciar a ideia de independência. Então vamos começar. Existiam dois tipos de rebeliões e descontentamentos: as nativistas e as anticoloniais. Preciso pôr um ponto pra vocês. Aqui, ó. Tá bom. Estamos no tempo que o Brasil era uma colônia. Várias colônias de Portugal. Então, Portugal é a metrópole do Brasil. Então, metrópole é quem coloniza e colônia é quem é colonizado. Então, os movimentos nativistas, eles queriam melhorar a relação com a metrópole. Por quê? Porque as colônias aqui do Brasil estavam ficando muito bravas com a metrópole, porque a metrópole explorava muito eles financeiramente falando. Então eles queriam melhorar. Já os anticoloniais, como diz anticoloniais, eles são anticolônias, então eles queriam acabar com a relação com Portugal e queriam trazer a independência. Então eu vou citar alguns exemplos de rebeliões, eu vou explicar dois, tá? Porque eu acho que não precisa de todos. Eu tenho 6 exemplos, mas eu vou explicar só 2, porque eu acho que se eu explicar todos não vai dar tempo num vídeo. Já separei aqui os 6 exemplos que eu tenho de rebeliões nativistas, lembrando que nativistas queriam melhorar a relação com Portugal. Então aqui, a Conjuração do Nosso Pai, Aclamação do Amador Bueno, Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e Revolta de Felipe dos Santos. Eu vou explicar essas duas aqui, tá, gente? Mas olha, vamos lembrar que Brasil ele estava sendo explorado. Então, os movimentos nativistas queriam acabar com essa exploração, mas ainda assim ser uma colônia, eles não precisavam da independência. Então, todas essas revoltas, todas essas conjurações, elas queriam melhorar a relação com a metrópole. Então, eu vou explicar a aclamação do Amador Bueno. Basicamente, era os revoltos, os paulistas, eles queriam poder escravizar os indígenas, porque naquela época os jesuítas libertavam os indígenas de serem escravizados, catequizando eles. Então, eles queriam acabar com a catequese para poder escravizar os indígenas e não só os africanos. Por quê? Porque eles eram mais caros. Então, eles fizeram uma aclamação por Amador Bueno, só que Amador Bueno simplesmente negou isso e continuou tendo os jesuítas. E a revolta de Felipe dos Santos, eles basicamente queriam acabar com as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? As casas de fundição eram lugares onde você coletava o seu ouro, aí você tinha que passar lá para transformar ele em barra, porque ele não era barra, e para transformá-lo em legal. Só que quando você ia para lá, o governo pegava 20% do seu ouro, e isso era muito injusto. Então eles queriam acabar com as casas de fundição. Porém, quando eles pediram isso, Portugal ficou muito bravo e matou eles e esquartejou pelas ruas. É muito violento o que acontecia com eles, mas basicamente eles tiveram que sofrer por causa da censura que Portugal dava sobre o Brasil. E podemos ver que desde esse tempo aqui, o porquê da gente falar que eles roubavam nosso ouro? Porque eles impunham muitos impostos. Agora eu vou falar dos anticoloniais. Então aqui vamos falar da famosa Conjuração Mineira. Basicamente, conjuração é meio que uma traição contra o governo. Então, a Conjuração Mineira foi uma conspiração contra o governo português para poder ter a independência. Só que não foi simples assim. O motivo disso foi o ciclo do ouro. Se vocês não sabem, o ciclo do ouro era basicamente, além dos 20% da casa de fundição, tinha que entregar 1.500 quilos de ouro por ano para Portugal. Era muito ouro. E Minas Gerais ficou muito brava com isso, porque era abuso puro do dinheiro deles. Então, eles fizeram essa conjuração. O que era? Como que eles faziam isso? Eles faziam reuniões clandestinas, escondidas do governo para conspirar contra ele. E esse grupo de revoltos era composto por intelectuais e a população. Então, um intelectual muito famoso é o Tiradentes. Então, ele participou dessa revolta. Aí, acabou que Portugal descobriu eles.
e para censurá-los. Então, ficou muito conhecida isso. E a Conjuração tem uma bandeira, e essa bandeira até hoje é a bandeira de Minas Gerais. E eu vou dar um adendo para a criação do mito Tiradentes, porque anos depois, no século XIX, se eu não me engano, a elite pegou o Tiradentes e usou ele como o melhor do mundo, que queria a independência do Brasil. Porém, nós temos que contextualizar que o Tiradentes não queria a independência do Brasil. Tiradentes queria a independência de Minas Gerais. Assim como a próxima que eu vou falar, a Conjuração Baiana, eles queriam a independência da Bahia. Eles não tinham a ideia de Brasil, eles tinham a ideia de um país inteiro. Eles tinham a ideia da sua colônia, eles queriam a independência da sua colônia. Então, a elite, a burguesia, etc., no século XIX, criou que Tiradentes era engrandecido, etc., que ele era ótimo, que ele era perfeito, até comparado a Jesus, porque ele queria a independência do Brasil, mas na verdade foi só uma criação de mito, porque ele não queria isso. Ele queria a independência de Minas Gerais. Vamos falar sobre a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, lembra que eu disse que a Conjuração Mineira teve... os revoltos eram intelectuais? Dessa vez era a população, então era de caráter popular. Então era as pessoas mais pobres, pessoas que eram escravizados ou escravizados, eram todos esses que estavam na classe mais baixa, que era a maioria. Então, teve mais força, mas ainda assim foram censurados no final. Então, eles queriam a independência e acabar com a escravidão. Eles foram influenciados pela Revolução do Haiti. Para quem não sabe, a Revolução do Haiti foram quando os escravizados se revoltaram contra seus senhores e atacaram as casas. Então, nós temos que lembrar que tudo isso não foi do nada. Eles tiveram influências. Então, eles foram influenciados pela ideia do iluminismo, pela Revolução do Haiti, pela independência dos Estados Unidos. Então, foram muitas coisas que influenciaram várias revoltas. E essa revolta foi influenciada pela Revolução do Haiti. Então, como que eles mostravam que eles queriam independência? Eles atacavam lugares de poder, órgãos da coroa. Então, por exemplo, as casas de fundição. É um órgão da coroa que queria, que era lá de Portugal e estava aqui no Brasil para coletar o dinheiro. Então, por exemplo, eles atacavam esses lugares, eles atacavam lugares de poder. Só que, eles foram, novamente, como a censura do governo de Portugal, e aí meio que acabou essa conjuração. Lembrando que esses movimentos, eles não trouxeram a independência, foram rebeliões para a independência, só que não trouxeram. A independência só vem no século XIX e vem depois, então ainda tem tempo para independência. Só que elas foram cruciais para mostrar que o Brasil tinha sim a ideia de independência. E isso é muito bonito de nós vermos. Agora eu vou falar sobre a resistência dos escravizados, porque é muito importante mostrar o quanto eles sofriam e como eles mostravam que eles não gostavam daquilo. Então agora vamos falar sobre a resistência dos escravizados. A forma com que eles mostravam essa resistência era com a cultura deles. Então, os senhores, eles não permitiam que eles fizessem cultos, danças, rituais, só que eles iam lá e faziam. Eles usavam pra mostrar que se, eu sou escravizado, então eu não quero ser mais, você vai ficar sem escravo. Então era basicamente isso. E também tinham a fuga aos quilombos, que essas foram as mais importantes. Quilombos são comunidades de escravizados que abrigam escravizados, fugitivos, né? Fugitivos não, né? Eles mereciam isso, mas naquela época eles falavam que eram fugitivos. E lá eles mantinham sua cultura e cuidavam dos outros. Só que acabava que os senhores descobriam onde eles estavam e acabava que eles voltavam a ser escravizados ou mortos. E também tinha as revoltas. As revoltas, a mais famosa é a Revolta dos Males. São revoltas para acabar com a escravização e também com a intolerância religiosa, porque os europeus tinham muita intolerância com a religião dos escravizados. Então, gente, vamos começar agora o próximo capítulo, que é a independência na América Espanhola. Mas pra gente começar esse capítulo, a gente tem que saber como a América Espanhola foi colonizada. Porque antes lá viviam os povos ameríndios, que são os povos ameríndios, aztecas, os incas e os maias. Então lá os caras chegaram, né? Os espanhóis chegaram, os europeus chegaram. Nós é parça, né? Nós é amigo. Então aí eles fizeram amizade com eles no início. Só que depois eles viraram a chavinha e começaram a maltratá-los e a exterminá-los. Então as maneiras deles exterminá-los era com armas bélicas, com conflitos que eles causavam entre eles mesmos. Então, eu sou europeu, vou fazer picuinha com esses caras aqui para eles ficarem brigando e se matar.
É basicamente isso. E aí também tinha as doenças que eram trazidas da Europa e os povos ameríndios não tinham resistência. E também a aculturação, então eles impunham a cultura espanhola, a religião espanhola, etc. neles. A aculturação, a mais famosa é os jesuítas, né? Então eles usavam os jesuítas para aculturar. Vamos falar sobre a sociedade. Então lá, as formas administrativas que a Espanha tinha sobre a América Espanhola eram os 4 vice-reinos. Então era a forma de governo, 4 vice-reinos, 4 capitanias e 3 órgãos administrativos. Agora vamos falar sobre a sociedade em si. No topo da pirâmide eram os chapetones. Depois vinham os crioulos, os mestiços e os escravizados. Por que meus coleguinhas nos escravizados? Os povos indígenas e os africanos. Vamos lá. Os chapetones, eles eram basicamente os europeus que vinham aqui pro Brasil. Então eles eram totalmente espanhóis. Então eles ficavam nos cargos mais altos administrativos, do governando os vice-reinos. E eles eram tipo superiores, os mais ricos, etc. Os crioulos eram os filhos dos espanhóis, então eles ainda assim tinham sangue espanhol, só que eles nasceram na América. Então por isso eles eram um pouquinho mais abaixo, então eles não tinham cargos tão superiores e estavam meio que na média. Ah, esqueci de avisar, os chapetones, eles eram a elite mineira, então, mineradora. Então basicamente eles ganhavam dinheiro com as suas minas e com os mineradores minerando. E os crioulos eram a elite agrária, então eles eram os senhores dos escravizados que eles cultivavam nas casas. E agora os mestiços eram os filhos de ameríndios com os europeus. Então eles eram mais assim, tipo, ninguém ligava pra eles, né? A maioria das apostilas nem apresentam os mestiços, só apresentam esses daqui. Só que, tipo assim, eles não são prejudicados, mas também eles não têm nem nada de superioridade. E os escravizados, como já diz a palavra, eles eram maltratados, escravizados e eram a mão de obra principal. E, na verdade, que poderia mudar isso daqui pra ser, tipo, isso daqui, ó. Era muito escravizado que tinha lá. E eles eram a maior parte da sociedade. Porém, ainda assim, eles eram os mais oprimidos e os mais explorados. Lá. Um sistema de trabalho era a escravidão, que era basicamente a mão de obra, eram as pessoas escravizadas. A encomenda, que é uma adaptação de um trabalho que já existia na América Espanhola, que basicamente os encomendeiros exploram os indígenas. E a mita. A mita é o principal que eu acho que provavelmente vai cair na prova de vocês, se vocês estiverem estudando sobre a América Espanhola, que basicamente, para disfarçar que os indígenas e os africanos estavam sendo explorados, eles recebiam baixíssimos salários trabalhando nas minas. E eles sofriam com péssimas condições, na maioria das vezes eles morriam lá. E tipo, eles mineravam, era meio que parte do ouro ficava pra eles e o salário era pequeno, o resto que sobrava. E era tão pouco que eles precisavam pedir emprestado pra coroa, aí eles ficavam com dívidas e tinham que trabalhar pra eles eternamente. Então, tipo, realmente é só um disfarce, mas ainda assim é uma escravidão. Então, vamos lá. A busca pela autonomia. Precisamos dar um exemplo, não, mas uma explicadinha no contexto que está se passando esses movimentos. Por quê? Porque eles estavam passando por um movimento chamado iluminismo, né? Então, estavam tendo ideais iluministas que era basicamente a liberdade. Então, ele chegou na América. E aí, eles vendo isso, eles foram influenciados pelo redor, como eu disse na independência, no processo de independência do Brasil, eles são muito influenciados. Então, tudo isso daqui veio de influência. Acabou que os crioulos, lembra que eu disse que os chapetones eram os mais poderosos, os crioulos eram mais ou menos, eles estavam querendo mais poder, eles queriam mais autonomia, eles queriam mais coisas. E aí acabou que eles começaram a ter essa ideia de autonomia, eles queriam fazer as coisas por eles mesmos. Nossa, virei essa bolinha. Então, esses movimentos são em busca de autonomia, mas ainda não tem total ideia da independência. Eles só querem ser mais autônomos e terem mais poderes. Então, vamos lá começando. Os chapetones contra os crioulos. Basicamente isso que eu disse. Os crioulos, eles tinham pouco poder, então eles estavam procurando a autonomia, eles estavam procurando ter mais poder. E os chapetones estavam de boa, estavam tranquilos, porque eles eram poderosos, eram donos de tudo, né?
Então aí eles começaram a ficar contra eles, porque eles ficaram tipo, não, eles têm tudo e eu não tenho nada, por que que eu... Que isso? Vamos me ajudar aqui. Ah, não precisa, já tenho tudo. Ah, então vamos ficar contra você. E aí virou, não virou uma guerra, mas eles ficaram contra um ao outro. Os descontentamentos internos. O Tupac Amaru, esse foi um movimento muito grande, fez uma revolta. Fez uma revolta contra a desigualdade social, só que ele foi, né, nossa, que novidade a coroa espanhola querer, né? E aí teve também os interesses ingleses, porque a Inglaterra ajudou eles, só que não foi porque eles falaram, ai, adoro vocês e tal, não, foi porque eles queriam mais consumidores. Então, se eles fossem independentes, eles poderiam ganhar a Espanha não, a América Espanhola como um dos seus consumidores. Então eles ajudavam nas guerras, nas batalhas, só para poder conquistar eles, para eles virarem compradores, consumidores. Agora, o processo pelas independências. Por que pelas? Porque eram várias colônias, então tinha que declarar independência em todas elas. Então, vamos lá, vamos contextualizar. Agora, veio o Congresso de Viena. Por quê? Porque lembra que o Napoleão tinha conquistado a Espanha antes do Congresso de Viena, quando ele ainda estava no poder. Então veio o Congresso de Viena e aí o rei da Espanha retomou o poder de novo. Antes do rei da Espanha voltar, os crioulos estavam criando mais independência, porque o Bonaparte, que é parente de Napoleão, não estava cuidando muito bem. Então aí quando chegou o bendito, né, o rei, ele quis retomar o poder total que ele tinha sobre as colônias. E os crioulos falaram, não, ainda não quero. Então eles ficaram muito bravos e começaram a se juntar. Então eles queriam mais poder. Aí eles falaram, não adianta, não aguento mais, eu quero independência. Então eles começaram as guerras. O que foram as guerras? Basicamente, tinha um exército escravo, junto com os crioulos, né? Todos os crioulos, que iam dando pelas colônias, batalhando e lutando e declarando independência e abolindo a escravidão. Então, eles foram pela América Espanhola inteira até conseguirem declarar totalmente independência. Os líderes de guerra, eu vou ler o nome aqui que é um pouquinho difícil, é Simón Bolívar e José de San Martín. Eles foram os líderes desses exércitos então eles foram responsáveis por declarar a independência. Então, gente, vou acabando com o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiveram entendendo o vídeo, qualquer coisa que eu falei errada, é muito importante vocês deixarem os seus feedbacks de vocês, mesmo que seja negativo, porque isso me ajuda a melhorar pra vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem na tarefa ou etc, vocês podem mandar um e-mail pra mim ou deixar nos comentários que eu ajudo vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque o conteúdo é muito denso e é muito importante saberem de cada etapa, porque pode cair na prova qualquer coisa. Então, é muito importante também vocês estudarem na casa de vocês o seu conteúdo com a sua tarefa oficial, ou o seu caderno, etc, porque eu fiz um resumo. Resumo é uma parte menor, suprida da matéria, mas ainda tem alguns detalhes que eu não consegui dar direitinho, por exemplo, as datas, os nomes e etc, eu não consegui, porque senão o vídeo ia ficar, tipo, sei lá, 40 minutos. Então, me perdoem por ter ficado bem longo, né? 20 minutos é bastante, mas ainda assim, precisa ter mais pra vocês conseguirem entender totalmente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem desse vídeo, tipo assim, eu não gostei dessa forma que você falou, porque isso, aquilo, outro, pode deixar nos comentários, me ajuda bastante a melhorar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E boa sorte na prova de vocês!